bom dia, turma da CV. Está começando mais um Café com CV, nossa live semanal de toda segunda às 6h30 da manhã. Hoje, 8/4/2024, episódio 80. Tem um pouquinho atrasado aqui. Estamos aí. Vamos começar. Bom dia, Rafael, Bruno, Asas Comunicação Visual. Vamos entrando todo mundo aí. Já tô tomando meu café. Bom dia, bom dia. Vamos entrando. E o assunto de hoje, que foi escolhido ontem na nossa votação do Instagram, como montar uma meta de vendas na sua empresa. Bom dia, Jonathan. Ismael, isso, turma, vamos embora. Como montar uma meta de vendas? Episódio 80 do nosso Café com CV, ou 80 lives aqui ao vivo, né, nas segundas-feiras, um número expressivo aí, né? Toda semana tem live aqui nossa da CV Experience, muito legal. Vamos embora, turma, nós não temos muito tempo, vamos começar. Como montar uma meta de vendas aí na sua empresa, né? Tudo começa por entender quanto você quer vender por mês, quanto você quer vender por trimestre, quanto você quer vender por semestre, quanto você quer vender por ano, né? Então divide-se uma meta assim. A gente tem que fazer sempre quando for montar uma meta global, né? Uma meta global do ano. Depois que você montou essa meta global do ano, estou anotando aqui, viu? Depois a gente passa a fazer o mapa mental depois. Você vai dividir essa meta global anual pelas metas mensais, entendeu? Por exemplo, vamos lá, você quer vender 1.200.000 no ano. Então você divide por 12, vai dar lá seus 100 mil, né? Então, eu quero vender 100 mil por mês. Quanto que você quer ter de lucro líquido nesses 100 mil? Entendeu? Eu quero ter lucro líquido de 20%, né? Que é o que eu aconselho, o lucro mínimo de um negócio, né? Uma vez que você paga aí, alguns vão pagar um pouquinho menos de 10, outros vão pagar mais de 15 de imposto. Então não faz sentido você trabalhar, ter uma empresa, gerar emprego, pagar todo mundo e ganhar menos que o governo, né? Menos que você paga imposto. Então, você pega os 100 e agora, beleza. Então minha meta mensal é 100 com um lucro líquido de 20%. Quem vai bater essa meta agora? Quem vai vender esses 100 mil? Eu tenho 2 vendedores, por exemplo. 2 vendedores. Eu vou dividir esses 100 mil aqui para os 2. Por exemplo, eu vou colocar 60 mil para um vendedor e 40 mil para outro vendedor. Beleza. Então, eu já sei que um vendedor tem uma meta de 60, outro vendedor tem uma meta de 40 para me chegar na minha global por mês de 100, né? Agora, quais os produtos que esses vendedores vão vender, né? Então, você tem que fazer a anotação ali dos produtos e assim ir montando. Como que eu faço isso dentro da TLV? Vou dar um exemplo prático da TLV. Minha meta é 15 milhões. Pega 15 milhões, divide os 15 milhões pelos 12 meses, né? Dividiu pelos 12 meses, agora você tem que dividir por trimestre, né? Já dividiu mensalmente, você divide agora por trimestre. Por que eu falo que dividir por trimestre? Gente, o nosso mercado, a gente sabe que o mercado de comunicação visual, ele começa a aquecer depois do segundo semestre. O primeiro semestre já é um mercado um pouco... o mercado está aquecendo ainda, não é um mercado muito acelerado nessa época, a não ser quem mexe com evento, né, carnaval e tudo.
Agora, geralmente, para quem não mexe com cenografia, sinalização de evento e tudo, o primeiro trimestre do ano ele tem de ser um pouco mais devagar. O segundo já começa a dar uma aquecida, o terceiro melhor e o último é o melhor ainda, né? Tô falando na visão minha de TLV e os meus números que todo ano eu comparo eles, né? Então, o nosso melhor trimestre sempre é o último. Mas como que você vai fazer para conseguir montar essa meta de vendas, né? Você vai entender o que você consegue fabricar num mês aí na sua empresa. Ah, Thiago, eu consigo entregar aqui de produto 300 mil por mês. Pô, então você pega lá, beleza, 300 mil por mês, só a conta, vezes 12, né? Você vai vender 3 milhões e 600, 3,6 num ano, ok, 3,600. Aí você pega 3,600 e não divide igual por mês, exatamente por isso, porque tem meses que são mais fracos, tem meses que são mais fortes no nosso mercado, né? Beleza, depois que eu dividi isso, então tá, então eu quero vender aqui 300 mil por mês, 300k por mês. Quantos vendedores eu tenho para me conseguir atingir essa meta, né? Ah, eu tenho 4 vendedores. Então, beleza, 4 vendedores, né? Quanto que cada um vai vender? Você tem que entender. Sempre você vai ter umas pessoas que vendem mais que outras na sua empresa, né? Sempre vai ter umas pessoas que vendem mais que outras. Então, você vai colocar lá, pô, então tem 4. Então, um vai vender 100, o outro vai vender 60, um vai vender 40, e aqui já deu 200, e o outro vai vender 8, por exemplo, 100. Então você tem lá, pô, 300k, dividir para cada um, né? Pô, agora eu dividi o que o cara tem que vender, mas qual que vai ser o cliente e o produto que ele vai vender na carteira dele, né? Ah, esse cara aqui é um cara só de fachada, é um cara específico para fachada, conhece do produto, vai saber vender. Então, beleza. Então, tudo que vem de fachada para a empresa vai para a mão desse cara. Ah, esse outro cara aqui, ele é bom de sinalização. Ele conhece bastante de projeto de sinalização. Pô, então tudo que é de sinalização vai para esse cara aqui. Pô, de 40 mil vai atender ali telefone, Instagram, serviços pequenos, né? Serviços rápidos. Vai fazer o banner, vai adesivar um carro, uma frota, um negócio. Ok, dividir para esse aqui. Pô, de 60 mil vai vender mais placa, né? Mais projeto de arquitetura, placa interna, sinalização interna, coisas menores. Pô, dividir. Mas quais são os clientes, né? Vamos separar aqui por mercado, né? Por exemplo, tem muita empresa de comunicação visual que atende grandes empresas de supermercado. Vamos dar um exemplo aqui. Eu acabei de lembrar de um exemplo aqui de um mentorado nosso. Ele atende só supermercado. Ele só faz supermercado. 90% dos trabalhos dele é sinalização externa e interna do supermercado. Eu virei para ele e falei assim, cara, você consegue dobrar o seu lucro. Muito fácil, porque você atende só uma área do mercado. Vamos fazer um plano aqui para você conseguir dobrar seu lucro. Ah, mas eu não tenho vendedor que atende essa outra área. A gente treina. Vamos contratar. Se você vende X, a gente quer chegar a X. Vamos contratar, vamos desenvolver mercado, vamos desenvolver tipo de cliente, qualificar alguns clientes que a gente quer atender, tá? Vamos botar a gente para atender, vamos fazer um portfólio específico para isso, né? Para esse tipo de cliente, igual você tem o seu portfólio de atender o supermercado, você só vai replicar para outras áreas. Ah, mas qual área, Thiago? Olha, revestimento de ACM. Você já faz testeira de ACM no supermercado, você já faz placa de ACM, você já faz tudo. Cara, é só você chegar e duplicar o que você faz para o supermercado para começar a atender a área de fachada de ACM. E aí nós fomos lá, montamos um plano de vendas, né, para ele, com metas, que essas metas foram, na medida que o tempo foi passando, elas foram aumentando, porque ele tinha mais portfólio, ele tinha mais expertise, ele sabia mais quem era o cliente ideal, e o negócio foi crescendo,
e ele conseguiu dobrar o lucro dele. Entendeu? Por quê? Por que as pessoas não fazem meta, gente? Não batem meta. Porque as pessoas, elas não entendem que elas têm que chegar numa meta global primeiro, né? Global. Depois que você chegou numa meta global, você vai chegar numa meta por trimestre. Depois que chegou uma meta por trimestre, você vai chegar numa meta mensal. Depois que chegou numa meta mensal, você vai chegar numa meta quinzenal. Ah, Thiago, mas por que meta quinzenal? Porque a meta quinzenal, ela te dá a chance de você ter tempo ainda de corrigir a rota daquele mês. Por exemplo, se eu tenho que vender 100 mil por mês, eu falo que minha meta quinzenal é 50 mil. Então, em 15 dias, eu tenho que vender 50 mil. Se eu não vender 50 mil no meio do mês, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pisar no acelerador. Eu tenho que acelerar para conseguir bater minha meta de 100. Entendeu? Porque tem muita gente que chega na terceira semana do mês, vira e fala assim, eu só vendi 40. Não dá tempo de você correr atrás, de você fazer uma campanha de vendas, de você pegar um gatilho mental aqueles orçamentos seu que está parado. Não dá tempo. Então, a meta quinzenal, ela serve para quê? Ela serve para você ter tempo ainda de correr atrás daquele mês, né? Ter tempo de quê? De você entender. Da mesma coisa que a meta trimestral. Então, se o primeiro mês você não bateu, você tem tempo ainda de no segundo e no terceiro bater a meta do trimestre. Não bati esse mês aqui, mas eu estou com muito cliente prospectado, eu estou com muito orçamento aqui para fechar ainda. Entendeu? Então, dá tempo de você corrigir rota e chegar lá e bater sua meta trimestral. Então, os meus números que eu olho muito na TV são minhas metas trimestrais. Por que eu olho muito as minhas metas trimestrais? Porque é ela que vai fazer eu chegar na minha meta global anual, né? Então, quando eu vejo que, por exemplo, no primeiro trimestre eu não bati meta, eu já sei que o segundo trimestre eu tenho que acelerar muito mais. Entendeu? Eu tenho que acelerar muito mais, já tem que começar o trimestre num outro ritmo, senão eu não vou bater essa meta, né? Por que as pessoas não batem meta? Porque elas deixam para debruçar sobre a meta, para conseguir correr atrás, muito em cima da hora, e aí acaba que não dá tempo, entendeu? Então, por isso que é importante ser cascatear dessa forma: meta anual, meta trimestral, meta mensal, meta de 15 dias. Conseguiu destrinchar isso aqui tudo, você vai chegar no valor que você quer vender. Cheguei no valor lá da meta global, igual a gente está falando, de 1.200.000. Então é 100 mil por mês, né? Com a margem de lucro de quanto? De 20%, igual a gente falou aqui. No mínimo, não aconselho, gente, colocar margem a menos de 20%. Mais uma vez, muitas pessoas pagam imposto alto. Você vai dar para o governo, você vai pagar um imposto a mesma coisa que você ganha, ou muito próximo de que você ganha, não faz sentido, né? Não faz sentido. Então você tem que colocar aí no mínimo 20%. Na TLV eu tenho uma margem de 35%. A minha margem piso que eu falo é 35%. Baixou de 35%, eu analiso muito o trabalho. O tanto de dor de cabeça que ele vai me dar, tanto de problema futuro que ele pode me dar, entendeu? Porque quando você abaixa muito mais desses 35%, o nosso negócio a gente sabe que sempre tem retorno, sempre tem um probleminha aqui, um probleminha ali, sai mais ou menos ali do programado e você tem que ter uma gordurazinha para você tampar esse buraco aí depois, entendeu? Então, por isso que eu falo, o meu piso, né, meu valor mínimo é 35% de lucro líquido nos trabalhos que eu faço. Mas como é que você aguenta pôr esse valor? Primeiro que eu atendo só projeto especial, só coisas maiores, então é mais fácil de você colocar um lucro a mais, né? E, mais uma vez, quando passa para baixo dessa margem piso, eu analiso muito o projeto, eu faço muita análise do projeto para saber se vale a pena ou não fazer. O tanto de estresse que pode me dar durante e depois desse trabalho, né? Para quê? Para mim não pegar um trabalho que eu vou ter muito problema e vou ganhar pouco, né? Não faz sentido.
Então, como é que eu vejo? Por que eu vejo que tem muita gente que não faz a meta na empresa e não tem as metas muito bem definidas, né? Porque elas não sabem, nem elas sabem quanto elas querem vender, né? Nem elas sabem. Tem muito mentorado nosso que eu vi para ele e falo assim, cara, qual que é a sua meta anual? O cara fala assim, não sei. Mas como assim você não sabe? Mas quanto você vendeu ano passado? Pô, ano passado eu vendi 4 milhões. Pô, então você tem que colocar aí pelo menos uma porcentagem de crescimento anual de 10, 15%. Entendeu? O seu negócio sempre está em crescência. Mas se você vendeu tanto, você quer botar mais 10, sua meta anual é tanto. Entendeu? Agora vamos cascatear. Qual que é a época do ano que o seu mercado mais bomba? A sua cidade mais bomba? Que você mais tem trabalho? Thiago, a época do ano que eu tenho mais trabalho é setembro, outubro, novembro. Então tá, setembro, outubro, novembro. Então beleza, você sabe que nessa época você tem que estar com seu comercial muito afiado. Você tem que estar tudo muito andando redondo. Senão você vai deixar de pegar trabalho que você não vai conseguir entregar, por exemplo. Né? Então beleza, então vamos fazer um mapa mental aqui do ano. Qual que é a época do ano que você vende menos? Vou falar a minha de Thiago. Hoje, minha realidade hoje, é o janeiro, fevereiro e março. A minha meta trimestral ela já é uma meta mais baixa, porque esses meses são os meses que eu menos vendo. Pô, vamos voltar até LV há 8, 10 anos atrás. Esses 3 meses é os 3 meses que eu mais vendia. Por quê? Porque eu atendia cervejaria, atendia cenografia, fazia muitos carnavais. Então eu começava a trabalhar em janeiro, ficava janeiro, fevereiro, trabalhando 24 horas, 3 turnos. Por quê? Porque eu tinha muito trabalho nessa época. Entendeu? E era uma época que eu mais vendia. Vendia mais que no último trimestre. Agora mudou. É a época que eu vendo menos e eu vendo mais no último trimestre. Entendeu? Olha como é que você tem que entender do macro da área comercial, né, da sua empresa. Para você, de fato, conseguir criar uma meta. E metas, gente, são feitas para ser batida. Uma vez que você criou uma meta na sua empresa anual e você foi traçando ela 15 dias, mensal, trimestral, semestral, e você bater, você vai entender e vai aprender como montar uma meta de vendas para o seu negócio, como que você vai montar um time de vendas e de marketing para conseguir bater aquela meta, alcançar aquela meta. Então é muito importante vocês pensarem nisso e entenderem isso. Eu falo muito com os nossos mentorados da Mentory Pro, né? A gente teve a última turma agora, que começou em janeiro, no começo do ano. A gente teve a 7ª turma, que acabou em dezembro. Então, com planejamento estratégico, eu bati isso muito na tecla com eles. O planejamento estratégico, a primeira coisa que você tem que fazer do planejamento estratégico é a meta anual. Porque daquela meta ali, você vai entender tudo que você tem que fazer para baixo dela, né, para você conseguir atingir ela. Quantos funcionários você vai ter que ter, qual maquinário você vai ter que ter, se vai ter que fazer investimento em maquinário ou não, se você vai ter que fazer investimento em time comercial ou não, o que você quer gastar de marketing, né? Você vai entender isso tudo. A partir da meta, a meta é o pontapé inicial para você resolver as outras partes da sua empresa. Entendeu? Todas as outras partes. Porque se você vira e fala assim, eu quero vender 1,5 milhão por mês. Cara, para você vender 1,5 milhão por mês e entregar, é muito diferente do cara que quer vender 400, 500. Entendeu? O tipo de tecnologia que tem na fábrica é outro. Quantidade de mão de obra é outra. Espaço produtivo é outro. Time comercial é outro. Time de marketing é outro. O trabalho ele quadriplica para você conseguir bater essa meta, entendeu? Então, por isso que é muito importante você fazer a sua meta global, né? Pô, nós já passamos o primeiro trimestre, né? Você fez a sua meta aí na sua empresa? Manda aqui no chat aqui, escreve aí para mim, sim ou não. Se você fez, você bateu ela, entendi? Escreve aí, bati. Pô, se você não fez, você não bateu. Então você está jogando um jogo que você não sabe nem aonde você quer chegar. Entendeu?
você não sabe nem aonde você quer chegar. Então, assim, como é que você quer ter uma empresa grande, uma empresa vitoriosa, você ser uma pessoa que ganha grana no mercado de comunicação, sendo que nenhuma meta você tem? E aí, gente, eu falo assim, Thiago, mas meta eu tenho, mas eu não consigo bater. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por que você não está conseguindo bater? Tem alguma coisa errada. Tem que parar, pensar e corrigir rota. Ou então você está batendo muito fácil. Tá errado. Você botou a meta muito baixa. Entendeu? Olha lá, placas meta falou. Fiz e estou batendo. Ótimo, ótimo. Aí bateu muito para mais ou chegou muito na beirada? Se bateu muito para mais, a sua meta não foi tão esticada. Dá para você subir a régua um pouquinho. Se você chegou no limite da meta, cara, é isso aí, importante é bater. Fechei meu primeiro trimestre aqui, bati minha meta. E o segundo, trabalhando. E aí você vai chegar em dezembro, né? Outubro, novembro, dezembro, que é o último trimestre, você vai entender o tanto que você tem que acelerar, ou o tanto que você pode trabalhar mais tranquilo, né? O tanto que você pode trabalhar mais tranquilo. Eu vou te dar um exemplo. Dezembro é um mês que eu não vendo na TLV. Eu não vendo em dezembro. Eu faço prospecção, muito orçamento e jogo essas vendas todas para janeiro do próximo ano. Por quê? Porque eu sei que meu trimestre é ruim e eu sei que o meu último é muito bom, então eu já dou uma acelerada extra. E eu gosto de fechar a fábrica no final do ano e um pouquinho antes do Natal e abrir só depois do Réveillon, né? Eu dou férias coletivas, então eu não posso ter muito trabalho em dezembro, vender em dezembro, senão eu não consigo entregar. Então olha como é que eu tenho muito bem desenhado o meu mapa estratégico da TLV anual. Eu já sei que lá em dezembro eu vou fechar tal dia e vou abrir o outro dia. Eu sei que em dezembro eu não posso vender, né? De dezembro eu faço muita prospecção, muito orçamento para fechar janeiro, fevereiro e março. Entendeu? Olha como é que eu consigo desenhar como eu quero operar o ano inteiro, né? E como é que isso me ajuda muito ao que é definir tudo, né? Saber a hora que eu tenho que acelerar, a hora que eu posso dar uma freada, a hora que eu tenho que corrigir rota rápido, senão eu não vou bater minha meta anual. Se eu bati minha meta, a TLV bateu sua meta do primeiro trimestre. Se eu não bater minha meta do segundo trimestre, eu já tenho que entrar o terceiro acelerando pesado. Por quê? Porque eu só vou ter mais 6 meses para frente. Gente, passa muito rápido. Passa muito rápido. A gente acaba ficando muito naquela loucura ali, vai passando rápido, acaba que a gente não vê. Então a importância da gente fazer isso, tá? Meta global, vai cascateando por trimestre, mês e quinzena, né? Separa os vendedores, quem que vai entregar qual meta, qual cliente vai vender, qual que é a margem de lucro que a empresa quer e executar. Só assim vocês vão conseguir ter uma empresa que no final do ano você consegue chegar lá e falar, cara, tudo que eu programei fazer lá em janeiro e dezembro do ano anterior, eu executei e estou entregando aqui agora. Você aprendeu a jogar o jogo. Aí você aprendeu a jogar o jogo. Quanto que eu quero crescer em 2025? Eu quero crescer 25%, 30%. Cara, você sabe aonde você tem que mexer, né? Qual o pauzinho que você tem que mexer ali para você conseguir chegar nessa meta e atingir essa meta, né? O momento que você fizer isso, a primeira vez que você fizer isso, conseguir fazer esse acompanhamento anual, você nunca mais entra um ano desgovernado. Nunca mais entra um ano desgovernado. Você sempre entra um ano muito alinhado e no meio do caminho, gente, é corrigir rota. Eu acho que eu estiquei muito minha régua. Essa meta aqui eu já vi que eu não vou conseguir bater. Corrige, abaixa um pouco, mas sempre estando em crescência, né? Se um ano eu vendi 4 milhões, o outro você vendeu 3, você tá andando, descendo escada. Não pode, né? Para subir, gente, é muito demorado. É de escada, muita escada. Para descer é de elevador, é muito rápido. Então você não pode deixar acontecer isso aí na sua área comercial. Não pode perder a mão na área comercial, na área de vendas, que é o mais importante das empresas. Eu falo isso para todo mundo, né? 70% do seu tempo você tem que gastar com o seu time comercial, com as vendas da sua empresa.
o resto dos 30% você tem que delegar para a turma fazer e vigiar todo mundo o que está fazendo. Fechou, turma? Já deu 7 horas aqui. Vamos tirar a foto aqui. Hoje, com a caneca do Galão aqui, ó. 5 vezes campeão mineiro ontem. Ó o Galo. Isso aí. Fechou, turma? Obrigado pela atenção de todos. Ótima semana para todo mundo. E tamo junto. Espero ter mostrado para vocês aqui como que a gente monta uma meta de vendas nas empresas de comunicação visual. Beleza? Abraço, até mais.